Por que as pessoas ruins prosperam tanto, se dão tão bem na vida? Você está no De Carona com Cleiton e no vídeo de hoje, durante este percurso, eu resolvi trazer como tema para a gente conversar o tema da prosperidade das pessoas injustas, das pessoas ruins, das pessoas que dizem ser de Deus, por muitas vezes vive dentro de igrejas, na prática de alguma religião, mas os seus atos, o que fazem durante o dia, o seu dia a dia, não correspondem com a vontade de Deus, com aquilo que Deus deseja para nós. É algo que muitas pessoas se perguntam, muitas pessoas se questionam, e não é de hoje. Por que as pessoas ruins se dão tão bem, prosperam tanto? Essa pergunta não é de hoje, essa pergunta não é nova. O salmista já perguntava sobre isso. No Antigo Testamento, muitos já se perguntavam sobre isso. E nos dias de hoje não é diferente. A mesma pergunta volta à tona e nós nos deparamos com a mesma história. Pessoas infiéis, pessoas injustas, pessoas que dizem ser de Deus, mas que não provam isso, não mostram isso no dia a dia. Felizmente, eu conheço poucas pessoas assim. Felizmente, por quê? Porque essas pessoas são altamente destrutivas. Essas pessoas conseguem, de maneira rápida e fácil, destruir qualquer ser humano que esteja ao seu redor. E fazer com que eles até virem as costas para Deus ou blasfemem contra Deus. Porque quando o ser humano começa a comparar as vidas, quando uma pessoa justa começa a comparar a sua vida justa, a sua vida reta e o seu alinhamento com Deus, com essas pessoas injustas, o ser humano às vezes começa a questionar o porquê que Deus permite tais coisas. A gente pode trazer aqui a história de Jó. Jó, que era um homem justo, temente a Deus, e de repente o diabo pede permissão a Deus para tirar tudo de Jó, querendo ele mostrar a Deus que Jó só era justo porque tinha recebido tudo de bom e de melhor de Deus. Então Deus permite, e assim o diabo faz. O diabo tira tudo de Jó, destrói a vida de Jó. Mas Jó, mesmo assim, não blasfema contra Deus. Jó, mesmo assim, não vira as costas para Deus. Jó diz aquela famosa frase: Deus dá, Deus tira, demos graças a Deus. Então o justo sofreu, enquanto os injustos prosperam. Mas Jó não olhou a vida do outro. Jó olhou a sua vida e aquilo que Deus tinha feito por ele. Jó até chega a questionar a Deus, mas Deus dá a resposta: onde você estava quando eu criei os alicerces do universo? Quem é você para me questionar? Então, felizmente eu conheço poucas pessoas assim, e conheço uma pessoa que infelizmente preciso conviver com ela no dia a dia, que diz ser temente a Deus, que vive dentro de uma igreja, mas os seus atos são destrutivos.
essas pessoas, também como na história de Jó, são usadas pelo demônio. E o demônio, como é o senhor deste mundo, o senhor da terra, muitos podem até me questionar, o senhor da terra, o dono da terra é Deus. Não. Disse Jesus, meu reino não é deste mundo. O reino de Deus é um reino celestial. E a Bíblia diz, Satanás que é o príncipe deste mundo. Tudo que tem neste mundo é dele. Se assim não fosse, ele não teria levado Jesus ao alto do monte e oferecido todos os reinos da terra para Jesus, caso Jesus o adorasse. Ou seja, a gente não pode dar aos outros aquilo que não é nosso. Então, Satanás, como senhor deste mundo, ele usa essas pessoas infiéis e até as colocam dentro de igrejas, que é para quê? Para fazer a mesma coisa que fez com Jó. Tentar o justo. E quando o justo começa a comparar, por muitas vezes ele peca, ele blasfema. Por muitas vezes ele questiona a Deus. Por que ele, que tem uma vida tão reta, tão justa, tão temente a Deus, sofre tanto, passa tantos sufocos na vida, e uma pessoa ruim tem tudo, tem uma vida boa. Então Satanás usa essas pessoas, com a permissão de Deus, é claro, para nos tentar por meio dos outros. Como ele não consegue atacar diretamente a nós, ele usa dessas pessoas para nos atacar, porque o mal do ser humano é justamente esse, é comparar. O mal do ser humano é justamente esse, é olhar a vida do outro e querer trazer para si como exemplo. Então nós não podemos fazer essas comparações. É até um dos mandamentos, não cobiçar as coisas alheias. Deus sabe do perigo da comparação, por isso que ele proíbe, não cobice. Uns têm mais, outros têm menos. Mas nós que somos de Deus, nós que tentamos ter uma vida justa e ligada a Deus, devemos nos agarrar a Ele e orar e pedir, Senhor, afasta de nós essas tentações, afasta de nós essas pessoas destrutivas e não permitais que eu a tome como exemplo de vida. Não permitais que eu a inveje, porque elas são usadas pelo demônio para me afastar de Ti. É isso que nós devemos fazer, orar e não comparar. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então nós que acreditamos em Deus, não devemos nos preocupar com a vida terrena. Nós que estamos em Deus, devemos nos preocupar em herdar a vida eterna. Porque nós que sofremos aqui, viveremos uma vida melhor com Cristo. Nós viveremos na Jerusalém Celeste. Então este sofrimento aqui é passageiro. Mas as bem-aventuranças do reino de Cristo é eterno. Então peçamos a Deus firmemente, afasta de nós esses maus exemplos. Afasta de nós as tentações dos inimigos que usam essas pessoas, que muitas vezes colocam essas pessoas em púlpitos de igreja, em corais, para que nós pensemos que estão ligadas a Deus, mas quando a gente começa a enxergar e a conviver um pouco mais próximo, nós percebemos que é tudo sepulcro caiado. Por dentro são podres, destrutivos, injustos e que tem um alto poder de nos tirar aquilo que nos foi dado pelo sangue de Jesus Cristo, que é a salvação e a vida eterna. Então esta é a mensagem que eu trago neste
trajeto de hoje aqui no De Carona com Cleiton. E se você também se identifica com esse tema, lembre-se, não compare, mas peça a Deus força. Peça a Deus força para que Ele possa mudar a sua vida e que, se for da vontade dEle e para o seu bem, Ele vai mudar a sua vida, porque Ele pode. Mas peça primeiro para Ele mudar a sua mente e o seu coração. Não compare. Ignore essas pessoas. Deixem que os injustos pereçam por si só. E seja justo, reto e temente a Deus. Porque a recompensa, se não vier neste mundo, virá no mundo vindouro, na Jerusalém Celeste. Onde os justos farão igual a historinha de Lázaro e o rico. Lázaro era pobre, morreu, foi para o seio de Abraão. E o rico foi para onde? Para o Hades, para o inferno. Então não nos preocupemos com este mundo. Nos preocupemos com a nossa salvação. Então esta é a mensagem de hoje. E você está no De Carona com Cleiton. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Se gostou desse vídeo aí, deixa o like. É para fazer com que ele chegue a mais pessoas. Fui!